Você vira, por exemplo, a bibliografia imensa que a esquerda brasileira produziu sobre o golpe e o regime de 64. São milhares e milhares e milhares e milhares de livros. Né? Agora, qual é a bibliografia que a direita, os conservadores e liberais produziram sobre a história da esquerda no Brasil? É quase nada. Né? É o livro do Heitor de Paula, é a Conspiração de Portas Abertas, e 2 ou 3 coisinhas. Portanto, na competição de ignorância, a direita está ganhando, mas ganhando de longe. Ainda que tenha no seu meio inteligências mais brilhantes do que os comunistas. Então, isso quer dizer que a regra número 1 do Sun Tzu, que você conheça seu inimigo, todo mundo está indo contra essa regra, achando que não precisa conhecer e às vezes até proclamando, não, o comunismo não existe mais, o comunismo já morreu, né? E chama até de teórico da conspiração quem está tentando acompanhar os acontecimentos. Então, isso quer dizer que a burrice da esquerda não é bem uma burrice, é a estupidez astuta. São formas automatizadas de pensamento que têm um apelo imediato e que, quando não funcionam na clave de descrição da realidade, funcionam na clave do apelo. Sempre funciona. Nada se perde. Né? Tudo é reciclado e funciona para o bem do conjunto, até as descrições erradas da realidade, como por exemplo, vamos dizer, até a deformação caricatural que eles fazem da realidade os ajuda. Por exemplo, o Paulo Henrique Amorim inventou aquela expressão, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. A imprensa golpista, então, é a Folha, o Globo, o Estadão, etc, etc, que são amplamente dominados por gente de esquerda, e que sempre trataram Lula e o PT e até esses outros partidos mais radicais de uma maneira extremamente paternal ou maternal. Se não fosse a grande mídia, essas organizações jamais chegariam à existência. E, em segundo lugar, você pode, se você ler todos os exemplares da Folha, do Globo e do Estadão dos últimos 20 anos, você não vai ver a mais mínima incitação a golpe, mas ao contrário, você vai ver uma participação ativa dessa grande mídia na campanha antimilitar e na criminalização dos militares. Então, o que você quer dizer com imprensa golpista? É evidentemente uma hipérbole pejorativa. Né? Isso não existe. Você está falando de um fenômeno que não existe. Mas, se você conseguir fazer a militância acreditar que existe, eles vão ficar com um tremendo ódio, tá certo? Da própria grande mídia que os protege, tá certo? E isto favorecerá, evidentemente, a radicalização do processo revolucionário. Quer dizer, a grande mídia faz parte do quê? Da transição. Porque a ascensão de Fernando Henrique Cardoso já foi o começo da transição. Então, a mídia está mais ou menos identificada com a época de amizade entre o PSDB e o PT. E isto passou a ser, na linguagem da esquerda, isto passou a ser a direita, que é a sua própria direita colocada no poder para operar a transição. Exatamente como na Revolução Russa, o primeiro governo democrático era evidentemente de esquerda, Kerensky e todos os outros eram de esquerda. Porém, tão logo eles tomam o poder, eles passam a ser a direita para a esquerda mais radical. Então, esta, vamos dizer, assimilação, vamos dizer, das duas correntes é um hábito profundamente arraigado da mentalidade comunista. Você não faz revolução contra um inimigo, você faz contra um ex-amigo. Todas são assim. Quando veio o terror revolucionário não era contra o antigo regime, era contra os moderados da Assembleia. Isso é por toda parte a mesma coisa. A Revolução Cubana não foi contra o inimigo, foi contra uma criatura mais velha do Partido Comunista. E é sempre assim. Então, é por isso que, vamos dizer, os nossos liberais e conservadores, eles são loucos quando eles apostam na divisão da esquerda e acham que a divisão vai enfraquecê-la, quando é a divisão que a fortalece. Você se dividindo, lutando contra si mesmo, você monopoliza o campo todo dos debates, dos conflitos, e você controla mais ou menos o conjunto. Tá certo? E isto, vamos dizer, é um hábito já tão arraigado
que mesmo o puro militante histérico, cego como Walter Pomar, consegue mais ou menos controlar o processo, porque ele está trabalhando não em cima de uma burrice pessoal, mas de toda uma tradição de 150 anos que já está impregnada na mente dele. Então, bom, espero que isso ajude a conhecer, né, a compreender mais ou menos o que está acontecendo. E isso, eu digo tudo isso sem a mais mínima ilusão de influenciar o curso dos acontecimentos. Porque, eu repito, para influenciar você precisa, até aquela menina, eu vou até ler aqui para vocês o que eu botei tem uma menina aqui no Facebook, me perguntou, então o que é para fazer? Pô, diabo, será que não está aqui? Aquele negócio da Márcia Regina não está aqui. Bom, a minha pergunta, o que é para fazer? Eu digo, olha, eu não tenho fórmula pronta, mas a experiência histórica mostra que a formação dos grandes movimentos políticos passa por uma sequência que é mais ou menos fixa e imutável. É uma fórmula que não existe outra. Então, começa com a livre iniciativa dos intelectuais. Um sujeito diz uma coisa, outro diz outra, começa a botar umas ideias em circulação, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Numa segunda etapa, os intelectuais se organizam num debate formal. Então, eu vou dar um exemplo do que tirado da história da esquerda nacional. Quando houve o golpe de 64, imediatamente houve alguns intelectuais que reagiram ao novo regime, especialmente Carlos Toconi, Otto Maria Carpo, Antônio Calado e outros. Bom, então, iniciativas individuais de intelectuais que nem sequer tinham participação em qualquer movimento político, ou partido político. Numa segunda etapa, funda-se um negócio chamado a Revista Civilização Brasileira, que era assim, vamos formalizar o debate da esquerda para que as ideias não se percam, para que a gente vá aos poucos, somando a contribuição de um, a de outro, até a gente ter uma visão completa da coisa. Então, primeira etapa, iniciativa individual isolada. Segunda etapa, o debate formal, onde as várias contribuições vão aos poucos se integrando numa visão global. Terceira etapa, coleta de recursos financeiros, para você fazer a passagem, vamos dizer, do mero debate à ação, sendo que o mero debate organizado já custa algum dinheiro. Quarta etapa, a formação de um Estado maior para estudar a coisa, já não do ponto de vista analítico e da compreensão, mas do ponto de vista das estratégias possíveis. O Foro de São Paulo é isso. Então, no Exército você tem o comando e tem o Estado Maior. O Estado Maior não toma decisões, ele só faz análise estratégica e propõe estratégias possíveis que o comando depois vai acionar. Então, o Foro de São Paulo, ele não é bem um comando, ele é um Estado Maior. Então, depois que você tem isso, bom, muito bem, daí você começa a formação da militância. Quando você chega na formação da militância, o custo da coisa já é monstruoso. Porque você não pode formar militantes se você não tem profissionais. Você não vai formar uma militância nas horas livres e no fim de semana. Não, você precisa ter muitos profissionais treinados para formar militante. Ou seja, são pessoas que vão ser desligadas, para usar o termo comunista, desligadas da produção e colocadas, vamos dizer, no trabalho partidário profissional. A partir daí é que você tem a condição de você, com base nas análises feitas no Estado Maior, o comando tomar decisões quanto a esta ou aquela ação. E, depois de tudo isso, é necessário que você tenha uma continuidade de comando e uma continuidade de ação do Estado Maior para controlar os resultados atingidos e corrigir o rumo, etc, etc. Tudo isso pode levar 30 anos.
Quando você parte de um movimento já pré-existente, como no caso da esquerda brasileira, pode levar 10, digamos. Ou até 5 ou 6. Mas quando você parte do zero, quando você não tem nenhum movimento pré-existente, então certamente leva de 20 a 30 anos. Vamos supor, num caso de aceleração máxima, né? Vamos supor que houvesse, já tivéssemos passado da iniciativa intelectual individual. Nós estamos nesta fase, iniciativa intelectual individual, a começar pela minha mesmo. Então, ela não tem finalidade estratégica, ela não propõe ação nenhuma, você está simplesmente tentando compreender o que está acontecendo, para que a gente não seja afogado e atropelado pelos acontecimentos, fique nem cego em tiroteio. Supondo que já tivesse passado esta fase, a fase do debate organizado, então já teríamos, vamos dizer, coletivamente, digamos, um círculo de umas 1000 pessoas, 1000 intelectuais de gabarito, uma compreensão integrada do conjunto. Então pode-se começar a passar à fase do Estado Maior, ou seja, não vamos apenas analisar a situação, mas vamos pensar e analisar estratégias. A passagem do debate intelectual para o Estado Maior custa uma montanha de dinheiro, porque você precisa de muitos profissionais. É gente que vai se dedicar a isso em tempo integral. E quando chegar a fase da formação de militância, dá mais dinheiro ainda. Então, entre o debate organizado e o Estado Maior, tem uma outra fase que é a coleta e a ampliação de meios financeiros. Eu pulei uma coisa, não existe só conquista de meios financeiros. Você tem que conquistar e ampliar meios de ação. Como é que você faz isso? Ocupação de espaços. Você ocupa sindicatos, você ocupa escolas, você entra nas Forças Armadas, você se infiltra em tudo quanto é lugar. Para fazer o quê? Nada. Você só vai ocupar espaço para que quando o Estado Maior tiver discutido tudo e o comando tiver tomado decisão, aí você é acionado. O período pode passar aí de 10 anos, 15 anos. Como, por exemplo, aqui na Virgínia, você vê claramente a ocupação islâmica de espaço. Você vai nas faculdades, tal, só tem muçulmano. O que eles estão fazendo? Nada, eles estão ocupando espaço. Eles estão esperando um comando que pode vir amanhã, depois, no ano que vem, daqui 20 anos. Então, a conquista dos meios financeiros é também a conquista dos meios de ação. Não para você agir, mas simplesmente para você ter o controle deles. De tudo isto, o que a direita, entre aspas, brasileira fez? Não fez nada. Absolutamente nada. Então, o que aconteceu é que você tem massas espontaneamente indo às ruas, porque elas não aguentam mais, elas estão por aqui com os mensaleiros, com os ladrões, com os narcotraficantes, né? Até estão por aqui com o movimento gaysista e com esse negócio de dar terra para índio e dar terra para MST, eles não aguentam mais isso aí. Estão vendo que isso vai acabar com o país. Então sai para a rua para protestar, mas não é que não tem liderança, não tem liderança, não tem comando, não tem Estado Maior, não tem organização, não tem nada. Então você tem um lado que tem tudo isto. Eles já fizeram o debate, já organizaram o debate intelectual, já conquistaram os meios financeiros e os meios de ação, ocuparam escolas, sindicatos, etc, 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 igrejas, né? Estão por toda parte. Já criaram o Estado Maior, que é o Foro de São Paulo, né? E já passaram a fase da ação. Mas eles têm pouca gente, eles não têm massa. A massa está toda do outro lado, mas do outro lado só tem a massa. Então é assim, é uma cabeça sem corpo lutando com um corpo sem cabeça. Esta é a situação real, né? O Walter Pomarli vagamente percebe isso, mas como ele tem que expressar isso nos termos daqueles slogans e cacuetes mentais, tá certo? Daqueles chavões tradicionais, então ele vai falar do PIG, que é a mídia de direita. Ele vai chegar ao ponto de dizer que a direita controla a estrutura política do Brasil, né? Quer dizer, bom, é a direita da esquerda. É aquela mistura de PSDB com PMDB, sim, esse de fato, eles controlam, mas eles não são direita. Então,
Então, que direita é esta que saiu às ruas? Não é a direita do PIG, não é o Globo, não é o Estadão, porque a grande mídia está toda contra isso. Então, é o que eles vão chamar a extrema, a ultradireita. Né? Então, a ultradireita tomou as ruas. Ser ultradireita significa, por exemplo, que você é contra